quero falar com um cara que é especialista em segurança, que entende tudo de armas. Benê Barbosa está com a gente para falar um pouco mais sobre essa história. Não é brincadeira, daqui a pouco a Ana Vaz também vem ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Benê, obrigado por estar conosco. Visivelmente, armamento pesado, munições de grosso calibre sendo encontradas em todos os cantos. Benê, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essas munições empregadas não só demonstram que os bandidos estavam preparados para um possível embate mais acalorado com a polícia, mas também são utilizados para amedrontar as pessoas, né, Benê? Isso é o principal, né? Isso é o principal. Quando os criminosos, né, uma quadrilha organizada e muito bem organizada, isso ficou bastante claro, né, apresenta, né, utiliza esse tipo de armamento, né, então fuzis, metralhadoras, né, explosivos, né, colocar armadilhas, né, ou supostas armadilhas em toda a cidade. Isso eles demonstram o quê? Eles querem Ju, demonstrar poder, né, melhor exatamente trocar. para que a chance deles serem confrontados seja menor, né? Há, inclusive, uma cena onde um deles aparece com o que seria, né, um lançador de míssil antitanque, um AT-4. Provavelmente se trata apenas do invólucro desse lançador, que é um lançador descartável e ele é usado uma vez, depois esse invólucro não é mais utilizado. Mas não dá para saber, né? O que a gente sabe é que ele estava ali. Também de visualizar, Benê, os carros que eles utilizaram, provavelmente alguns deles adaptados para esse armamento, porque são armas longas, né? Não dá para levar numa moto e com um fuzil, é difícil. E, obviamente, pelo que você analisou das imagens até este momento, todos muito bem preparados e com uma tranquilidade absurda. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Isso demonstra um preparo, né? Todo um preparo dessa ação, né? Houve, obviamente, um plano, houve levantamento de dados da cidade, deve ter havido, com certeza houve, né? O esquadreamento ali de toda a cidade, onde eles iam se posicionar, as saídas e entradas que eles iam fechar, onde ficavam os bancos, onde ficavam os postos da polícia, né? Isso, né, demonstra, né, claramente, né, o quanto eles são organizados, né, o quanto de dinheiro está envolvida numa ação dessa, né, num plano desse, né, o armamento também utilizado. E, mais uma vez, né, Rafael, como a gente sempre apontou já há muitos anos atrás, isso mostra que o tal, né, Estatuto do Desarmamento, a restrição às armas de fogo, funcionam para o cidadão, mas continuam não passando nem perto de funcionar para os criminosos. É mais uma prova disso, tanto que também utilizaram explosivos mais de 200 quilos, citados pela própria polícia. E não só isso, né? Os caras com uma tranquilidade absurda depois na rota de fuga, no enfrentamento com os policiais que não tinham armas iguais aos criminosos em ação. Fala um pouco dessa importância de nós também armarmos os nossos policiais com equipamentos mais tecnológicos e poderosos. Olha, infelizmente, né, o Brasil, de uma forma quase generalizada, ele acha que você negando que algo exista, você está protegido disso, né? Isso, mais uma vez, se mostra uma farsa, né? Então, na maioria absoluta dos países do mundo, né, toda viatura policial tem pelo menos um fuzil disponível para esses policiais. Exatamente porque o criminoso, né, e mais ainda, né, essas quadrilhas organizadas, elas não têm que se preocupar com restrição, né, com prazos, com quantidades, ela simplesmente vai lá no mercado negro e se abastece com o que e quanto ela quiser, né? Enquanto isso, os nossos policiais muitas vezes aí ficam engessados, né, pela nossa política, pelas nossas leis, né, questão de licitação, questão de adequação do armamento, né, a questão aí, infelizmente, né, desse discurso politicamente correto, né, querendo desvincular a atividade policial ao uso de armamento, o que é um erro gigantesco, né? O armamento ele faz parte, né, da ação policial, ele faz parte da vida do policial, né? Ele depende disso não só para sobreviver, como também para defender a sociedade,
né, defender o cidadão, e ele precisa ter não só acesso a um armamento condizente para esse objetivo, quanto ao treinamento para isso, né? Isso é extremamente importante e muitas vezes acaba ficando em segundo plano, não só aqui, mas no Brasil como um todo. Por quê, né? Porque treinamento não aparece politicamente, né? O que aparece é viatura nova, posto policial, né? Porque aí vai lá o político inaugurar, vai dizer que foi ele que deu verba e etc. Enquanto isso, muitas vezes, o policial não tem sequer o mínimo, né, de munição para fazer os seus treinamentos. Benê, tem outro ponto interessante da gente analisar, eu quero ouvir sua opinião, que estuda isso há muito tempo, que são as rotas das armas. A gente sabe que um dos pontos focais é o Paraguai, sempre foi, e trazem muita coisa ainda de lá de forma ilegal. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal intensificou patrulhamento nos últimos 2 anos e o número de apreensões é um negócio assim estrondoso. Mas a gente também sabe que armas chegam pelos portos, e nós temos um porto ali pertinho de Criciúma. Sim, nós temos hoje uma fiscalização extremamente deficitária, não só na fronteira, que é um verdadeiro queijo suíço e todo mundo sabe disso. E nós não estamos nem falando das principais rotas, né? Nós estamos falando também das rotas secundárias que são impossíveis de serem vigiadas, né? É impossível você fechar completamente uma fronteira de 16 mil quilômetros. Isso só falando da fronteira seca, sem falar da fronteira marítima, né? Além disso, nós temos os nossos portos, onde, em média, apenas 8% dos containers, né, que entram são fiscalizados, né, por falta de pessoal, por falta de equipes para fazerem essa fiscalização. De qualquer forma, o que nós temos que entender também é que não basta, né, nos preocuparmos lá com o Paraguai, né, com a Argentina, com a Bolívia, agora com a Venezuela também, onde esse armamento entra. Nós temos que nos preocupar por que esse armamento está entrando, né? O que essa entrada do armamento para o Brasil, e eu falei sobre isso numa reunião que eu participei do Mercosul, que tratava desse assunto, né, do controle de armas e munições na fronteira. Eu falei, não adianta você fiscalizar o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, né, ou seja, todos os nossos países fronteiriços, se você não acaba com a demanda. Com Né? certeza. Então, se as armas estão entrando, é porque há uma demanda gigantesca por esse tipo de armamento no Brasil. Né? Os criminosos precisam desse armamento e eles têm dinheiro para pagar o que for necessário para obter esse armamento. Benê. Enquanto não se resolver, né? Não se diminuir a demanda, você vai continuar tendo esse problema nas nossas fronteiras. Né? Então, o importante é o quê? É combater a criminalidade de uma forma geral, em especial a criminalidade organizada, que é a que mais tem dinheiro, né? Que tem mais poder financeiro aí, não só para comprar armamento, mas para oferecer subornos, né? Cooptar agentes do próprio Estado para trabalhar nas suas organizações. Obrigado, Benê Barbosa, especialista em segurança pública em armas, com a gente ao vivo. Obrigado, Benê. Até uma próxima oportunidade.